Bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje em cima da mesa vamos abordar o ponto de situação das negociações dos enfermeiros com o Governo, o que é ser enfermeiro em Portugal e para onde evolui a carreira de enfermagem no nosso país. Passo a apresentar os convidados de hoje: Guadalupe Simões, dirigente nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses; Manuel Boeiro, do Sindicato dos Enfermeiros; também António Gameiro, deputado na Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista e presidente da Federação Distrital do PS de Santarém, e dar as boas-vindas também à Flávia Moura, que é enfermeira no Hospital de Santa Maria. Para este debate foi ainda convidado o Movimento Nacional de Enfermeiros, que confirmou a sua presença. No entanto, e por motivos profissionais, o seu representante disse que não podia estar hoje presente. No entanto, este movimento referiu que vai manter a greve e a marcha, a realização de uma marcha branca pela enfermagem, que está marcada para o próximo dia 8 de março. Agradecer mais uma vez a presença de todos e vamos começar o checkmate por fazer, enfim, um balanço das últimas informações que vieram por parte do Ministério da Saúde, que anunciou então que o Governo prevê retomar nestes primeiros dias do mês de março as reuniões negociais com as estruturas sindicais dos enfermeiros. Segundo a tutela, estas reuniões incidem em temas como a organização do tempo de trabalho e a avaliação de desempenho, sendo que está terminada a negociação sobre a carreira de enfermagem. Eu vou começar pela Guadalupe Simões. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses também solicitou uma nova reunião com o Governo e lhe perguntar o que é que está em cima da mesa nesta reunião que está marcada e o que é que foi possível alcançar para os enfermeiros nas negociações que têm vindo a decorrer com a tutela. Ora, o que é que está em causa nas negociações ou nas próximas reuniões? Tudo depende da abertura que o Ministério da Saúde e que o Governo tiverem relativamente à alteração da matéria que esteve em negociação e, em concreto, da carreira de enfermagem, sendo que, relativamente a isso, há pronunciamentos diferentes de membros do Governo. A Sra. Ministra da Saúde, na sexta-feira, assumiu que iriam iniciar-se negociações relativamente a outras matérias que não a carreira de enfermagem. O Ministro Mário Centeno disse que não haveria dinheiro para fazer alterações à carreira de enfermagem e depois, no sábado, o Primeiro-Ministro assumiu que as negociações iriam decorrer, fazendo pressupor que poderia haver ainda alterações à carreira. Bom, do que nós sabemos é que foi publicado na sexta-feira passada, no Boletim de Trabalho e Emprego, a proposta de carreira que nos foi imposta à mesa negocial por parte do Ministério da Saúde e que agora decorre um determinado prazo para a audição pública. No âmbito dessa audição pública, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses irá remeter todas as matérias que não foram tratadas ou que foram deficientemente tratadas à mesa das negociações, irá ainda pedir reuniões aos grupos parlamentares e enviar uma carta ao Primeiro-Ministro, reafirmando que o compromisso que foi assumido por parte do Governo em 2017 foi que se iriam abrir negociações no sentido de valorizar e dignificar a carreira de enfermagem e, na realidade, isso não aconteceu. Ou seja, não podemos aceitar que um enfermeiro especialista, no início de carreira, a proposta do Governo fique pelos 1.355 euros, quando outros especialistas na área da saúde iniciam a sua carreira com 1.613 euros e, portanto, isto não faz qualquer tipo de sentido e até consideramos que é, enfim, inqualificável, discriminatório e inqualificável. Da mesma forma como não houve qualquer valorização no início da tabela salarial e, portanto, continuamos a ter enfermeiros que, com toda a responsabilidade que assumem nos serviços e toda a agregação que fazem no sentido de potenciar que os serviços funcionem e funcionem o melhor possível, por esse seu trabalho, associado ao trabalho que têm junto dos doentes e da responsabilidade que têm, só ganha um vencimento igual a 1.201 euros. Portanto, em cima da mesa está aqui esta questão de um aumento de remuneração para os enfermeiros.
Sim, quando o Governo assume que iria fazer uma alteração à carreira para valorizar e dignificar a carreira da enfermagem, a expectativa que se gerou em todos os enfermeiros e também nas suas organizações representativas era que isso iria significar valorizar as funções nas diferentes categorias. E nós, todos os enfermeiros, ainda sentem, digamos, na pele aquilo que foi a imposição que em 2009 ou em 2010 foi feito por parte de um governo, também do Partido Socialista, relativamente a uma tabela salarial que não mereceu acordo de nenhuma das estruturas sindicais e também não mereceu acordo por parte dos enfermeiros, para além de que nessa altura foi imposto um faseamento aos enfermeiros que significou que durante 3 anos houve um conjunto de enfermeiros que foram chegando aos 1.201 euros. Portanto, têm sido sempre dados passos no sentido de pouca valorização e, mais uma vez, repito, em função daquilo que todos nós sabemos, que é uma profissão que tem várias responsabilidades dentro das organizações e que também tem várias responsabilidades naquilo que é a prestação de cuidados às pessoas. É bom não esquecermos que são os enfermeiros que, estando 24 sobre 24 horas nos serviços, de certa forma fazem com que os serviços funcionem, que os serviços girem em torno dos doentes. E isso parece que muitas vezes não é percebido até por parte da tutela. E por isso o papel relevante que têm enfermeiros gestores, os enfermeiros especialistas e naturalmente os enfermeiros que estão na prestação de cuidados gerais, que estão, como eu disse há pouco, sempre focados nos doentes e nas melhores condições para prestar cuidados aos doentes. Emanuel, as reivindicações do Sindicato dos Enfermeiros diferem em algum aspecto em relação às das outras estruturas sindicais, nomeadamente o CEP. Há aqui alguma questão específica no que diz respeito ao Sindicato dos Enfermeiros? O que é que está aqui em causa nestas negociações? E perguntar também se vão reunir com a tutela, se tem alguma reunião marcada também para... Sim, nós vamos reunir no dia 7 de março, pelas 14 horas. Já está definido. Nós temos um processo um bocadinho diferente das outras estruturas sindicais. Nós entregámos em 16 de agosto de 2017 uma proposta de acordo coletivo de trabalho, a única que foi entregue pelas estruturas sindicais. Essa negociação do acordo coletivo de trabalho iniciou-se há quase um ano, 13 de março de 2018. Era para ser negociado durante um período de 6 meses, que se prorrogou por 4 vezes, portanto foi sucessivamente adiado, com mudança de ministro, as coisas até estavam a correr relativamente bem com o ministro Adalberto Campos Fernandes, íamos concluir certamente a negociação coletiva, depois houve uma alteração, entrou a doutora Marta Temido para o cargo de Ministra da Saúde e houve aí um retrocesso que nós não queremos acreditar que seja ideológico ou um preconceito relativamente aos enfermeiros, mas talvez uma falta de experiência política para a concretização do mesmo. E possivelmente é isso que se vai retomar agora a 7 de março, assim esperamos, os enfermeiros é isso que querem e os nossos associados também. Nós integramos uma federação com outro sindicato, que é o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem, e portanto estamos apostados em valorização da carreira, valorização remuneratória, mas também valorização da estrutura hierárquica. Nós defendemos desde o início a criação da categoria de enfermeiro especialista, as 3 categorias, e com uma valorização das suas funções e competências em cada uma dessas categorias, e a valorização remuneratória também tem valores diferentes das outras estruturas sindicais. Nós propomos um valor base de início da categoria de enfermeiro especialista de 2.025 euros, e da categoria de enfermeiro diretor, porque nós era assim que o defendíamos, apesar de não ser esse agora o entendimento do Ministério da Saúde, mas pode ser que com as indicações do Primeiro-Ministro existam aqui umas alterações, porque afinal de contas é ele o grande chefe do Governo e, portanto, quando ele diz que é para negociar a carreira, é para negociar a carreira, nem admitimos outra hipótese, evidentemente. Portanto, e essa categoria de topo iniciar-se-ia nos 2.500 euros. Estes valores são indicativos, porque todos nós sabemos, com a enorme carga fiscal que nós temos, o valor líquido que os enfermeiros iriam receber será certamente bastante inferior. De qualquer das maneiras, o que nós defendemos é a existência de
contratação de enfermeiros, evidentemente, que estão em falta, com a redução das 40 para as 35 horas que nós defendemos também desde o início, já sabíamos que iriam ser necessários contratar mais enfermeiros. Nós hoje sabemos que foram contratados, mas não sabemos onde é que eles estão. Existe um caos na organização do Ministério da Saúde e eles próprios não sabem dizer às estruturas sindicais onde é que entraram esses enfermeiros e com que competências é que esses enfermeiros entraram para as instituições. Recordo um concurso que houve em 2015, concluído em 2017, de recrutamento de enfermeiros para os cuidados de saúde primários, onde saíram pessoas diferenciadas dos hospitais para os cuidados de saúde primários, com especialidades, e que neste momento as ARS não sabem que essas pessoas detêm essa especialidade e estão a repetir os pedidos de informação aos próprios enfermeiros sobre a aquisição ou não, a detenção ou não dessa especialidade. O que em 2019, digamos de passagem, não se coaduna com uma administração pública bem organizada. Portanto, nós defendemos que deve existir uma estrutura hierárquica, concursos anuais para cada categoria, definição já de dotações seguras de enfermeiros e de enfermeiros especialistas nas instituições e que isso seja feito o mais rapidamente possível e com a nossa colaboração. Nós sempre defendemos a negociação. Para nós, sindicatos de enfermeiros, a greve é o último recurso. É e será sempre assim. Nós temos uma história de 106 anos que o comprova. E, portanto, é isso que nós valorizamos agora, esta vontade do Primeiro-Ministro em negociar. Estranhámos as declarações, evidentemente, da Ministra Marta Temido e do Dr. Mário Centeno da sexta-feira, que a Guadalupe já referiu, mas depois ficámos bastante agradados com as declarações do Primeiro-Ministro e, portanto, acreditamos e confiamos que vai negociar a carreira de enfermagem de acordo com os nossos pressupostos. António Gameiro, na última reunião da Comissão Política Distrital da Federação de Santarém do PS, considerou que estas reivindicações dos enfermeiros são de difícil compreensão para os portugueses. Quer concretizar e explicar, então, porque é que acha que os portugueses não compreendem esta posição dos enfermeiros? Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que comecei a negociar carreiras com os sindicatos dos enfermeiros, a Guadalupe deve recordar-se, há 24 anos. Portanto, durante 5 anos e meio tive essa responsabilidade em nome do Sr. Ministro Sousa Freire e tenho um respeito muito grande pela carreira dos enfermeiros, como todas as carreiras em geral, sendo certo que as carreiras da área clínica são aquelas que em Portugal, por afetarem o vetor essencial da existência humana, que é a vida, têm por natureza, ou devem ter por natureza de parte do Estado, um tratamento diferenciado, de modo a permitir, digamos assim, manter a qualidade que é determinante para que possa existir um ato médico, um ato clínico, um ato de enfermagem, para-clínico, o enfermeiro às vezes presta serviços clínicos, que garanta às pessoas, aos portugueses, uma confiança no Sistema Nacional de Saúde à prova de bala. Dito isto, eu gostava de enquadrar aquilo que afirmou. Eu o que disse foi que não há nenhum português que perceba que um professor com 23 anos de carreira, 25 anos de carreira, ganha neste momento 1.280 euros e que alguém que vai iniciar uma carreira ganha 1.630, 1.640, 1.680. Não há ninguém, não há nenhum português que consiga perceber isto. E foi nesse contexto que eu afirmo isso. Não há nenhum português que perceba isto. Mas a questão dos enfermeiros, não é? Porque, agora aos então, o que dizer a um professor no início de carreira? Um professor que tem mestrado ou até doutoramento, que até tem especialização feita, ou que então esteve 10 ou 15 anos a contrato, que se especializou numa área, que finalmente vincula no Estado e ganha 1.000, mas chega a 1.000 euros líquidos. Portanto, nós temos que enquadrar a temática da reivindicação dos sindicatos dos enfermeiros em dois planos. O primeiro plano da carreira, que acho que foi conseguido, era justo, foi difícil convencer os sucessivos governos desta temática. Às vezes eu próprio fui incompreendido em algumas declarações por algumas pessoas e colegas e amigos enfermeiros, porque
A pior coisa que nós podemos fazer, o pior serviço que podemos fazer aos enfermeiros e todas as carreiras na função pública, eu vou à vontade, tenho muita experiência disso, é misturar tudo. Portanto, cada coisa no seu lugar. E nós, quando olhamos para a estrutura da carreira de enfermagem hoje, vemos que ela está finalmente a aproximar-se daquilo que é aceitável, que seja ou que possa vir a ser, e já com uma diferenciação de estrutura relativamente a muitas outras carreiras que são invocadas como carreiras das áreas hospitalares. De forma diferenciada. Mas eu vou mais longe. Nós sabemos que os recursos são sempre escassos face às necessidades que temos para satisfazer. E, de facto, aquilo que eu esperava, como cidadão em primeiro lugar, era que, nesta fase de contenção orçamental, em que se conhece o efeito de arrastamento para mexer na estrutura remuneratória da carreira de enfermeiro, no fim de se ter conquistado uma categoria para os enfermeiros especialistas, para este ano a reivindicação tivesse arrumada, porque, a não ser por razões políticas, não se percebe, com a afirmação perentória na discussão do Orçamento de Estado, por parte do Ministro das Finanças, voltou agora este fim de semana a afirmar, que não tem dinheiro, não é para aumentar os enfermeiros, porque é óbvio que o Governo tem dinheiro para aumentar os enfermeiros, para aumentar qualquer carreira. O Governo, felizmente, hoje, mas acho que nesta altura não... O efeito de arrastamento que isso tem, como, por exemplo, a contagem do tempo de serviço dos professores. O efeito de arrastamento de qualquer coisa como 600 milhões de euros a mais todos os anos, de 160 milhões a mais todos os anos, a seguir viriam os polícias, viriam os militares da GNR, viriam os médicos, viriam os juízes e outros, porque é legítimo que, se nós vamos reestruturar uma carreira do ponto de vista da sua estrutura indiciária, abrimos a caixa de Pandora das negociações na função pública sobre estrutura indiciária e sobre estruturas remuneratórias. E o Governo não está disponível para isso, e a meu ver, como cidadão, acho bem, porque me parece que não é o momento. Não estou a dizer com isto que não será dentro de algum tempo, porque eu acho que o Governo, a partir do momento que o Governo de Portugal, não é este ou outro qualquer, tenha a questão do déficit controlado, cumprindo o Pacto de Estabilidade e Crescimento em 2020, e ter uma trajetória consolidada de baixa da dívida, deve abrir negociações na função pública para valorizar as carreiras, porque nós, se pensarmos bem, há aqui carreiras, por exemplo, há professores que não têm um aumento indiciário, nem sequer subida de escalão, desde 2005. Mas no que diz respeito aos enfermeiros não espera nada relativamente a estas reuniões. Foi como veio aqui à memória, mas assim, só para vermos quão injusto é o status quo de algumas carreiras, de alguns funcionários que, à luz daquilo que se tem passado, têm sido completamente prejudicados em razão de outras mudanças que nas carreiras têm existido. Relativamente a estas reuniões que estão agendadas, caso não se chegue então aqui a um entendimento no que diz respeito às reivindicações dos enfermeiros, as formas de lutação para continuar, as greves e as paralisações que têm decorrido? Sobre isso, naturalmente, se essa for a posição do Governo, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, dentro dos seus órgãos, irá reunir e, naturalmente, tomaremos as decisões. Mas, já agora, deixe-me aqui, em função daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, duas ou três questões. Primeira questão, é precisamente porque o Sr. Deputado tem muita experiência na negociação de carreiras, como disse, que se deve lembrar que em 1998, 99, com as alterações à carreira que foram feitas por parte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o que nós conseguimos foi a paridade com os professores. Quer seja na categoria, porque na altura ainda éramos bacharéis, quer seja com a carreira técnica da Administração Pública, quer no âmbito da carreira técnica superior da Administração Pública, que era onde se desenvolviam os enfermeiros especialistas. Em 2010, com a carreira que nos foi imposta, e isto é interessante perceber, não é? Porque há um governo do Partido Socialista que equipara
e permite a paridade dos enfermeiros com outros profissionais, nomeadamente com os professores. Chegados a 2010, é um governo do Partido Socialista que nos retira essa paridade, porque os enfermeiros, com a mesma qualificação que os professores, enquanto os professores, ao contrário do que diz, iniciam a carreira nos 1.550 euros, os enfermeiros foi-nos imposto os 1.200 euros. Mas agora, importa não esquecer que também foi o Partido Socialista que em 2008 desceu administrativamente o valor dos licenciados em Portugal, porque na altura o valor do trabalho de um licenciado em Portugal eram 1.360 euros. E o governo de então decidiu que um licenciado em Portugal passaria a ganhar e a valer 980 euros. E, portanto, nós podemos estar sempre todos muito preocupados com a questão dos arrastamentos, mas essa preocupação com o arrastamento tem que ser também preocupações noutras áreas. Nós não podemos estar sempre com as preocupações no que diz respeito ao valor do trabalho dos trabalhadores, sejam eles lá quais forem, mas não nos preocuparmos com os valores dos arrastamentos, com aquilo que vai acontecer na finança, nos bancos, no setor económico, etc. E eu sei que isto é sempre redundante, é sempre à baila a questão do dinheiro que os sucessivos governos, e também o do Partido Socialista, têm vindo a gastar com o sistema financeiro, com as PPPs, sejam elas na área da saúde, sejam elas noutras áreas, mas a verdade é que isso acontece. E, portanto, nós até é um pouco ridículo já que sistematicamente essa matéria venha para cima da mesa, quando o que está em causa, nós sabemos que não é só a valorização dos profissionais, mas mais do que isso, é a valorização do Serviço Nacional de Saúde, que o Partido Socialista foi fundador. Porque o que está a acontecer é uma desnatação do Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais, porque naturalmente com a proliferação que foi permitida por parte do setor privado, há uma grande maioria de profissionais de saúde, nomeadamente os mais experientes, que saem para o setor privado, colocando em causa a idoneidade de serviços para formar outros profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros. E, portanto, esta questão do arrastamento, a questão é do preço a pagar. Ou o Partido Socialista quer ter um preço a pagar, no sentido de travar que aquilo que tem vindo a acontecer há uns anos, esta parte continua a acontecer, ou o Partido Socialista assume que, como todos os outros, teve erros nas suas imposições, já agora também dizer que a mesma coisa relativamente às progressões. Porque os enfermeiros, à semelhança de todos os outros trabalhadores da administração pública, o congelamento também aconteceu em 2005. Portanto, nós temos enfermeiros que não mudam de escalão desde 2002. E o que lhe posso dizer, que é para não pensarmos que somos iguais, a nossa situação é igual à situação dos professores, porque não é. Nós, com a imposição por parte, lá está, do Partido Socialista em 2008, de alterar a avaliação de desempenho, um quadro para ficarmos a perceber, se os enfermeiros tivessem continuado a mudar de escalão até agora, por módulos de tempo, de 3 em 3 anos, como eram, chegados a esta altura... Como era, chegados a esta altura, os enfermeiros teriam mudado 5 vezes de escalão. O que significa que estariam neste momento a ganhar cerca de 2.700 euros. Bom, quando o Governo impôs uma nova avaliação de desempenho e transformou o tempo de serviço em pontos, 60% deste tempo foi logo à vida. E o que está a acontecer, o que está a acontecer neste momento é que os restantes 40% nem sequer querem contabilizar na totalidade para 15 mil enfermeiros. Portanto, como vê, estas questões do arrastamento, de facto, pode haver arrastamento. Agora, o que não pode é ser sistemático, não podemos estar perante, e de uma forma sistemática, uma discriminação e uma injustiça para com os trabalhadores. E no caso concreto, para com os enfermeiros, porque esta é uma das reivindicações que temos, é a contabilização dos pontos de forma correta que permita que os enfermeiros não sejam novamente discriminados, porque caso contrário, o que vai acontecer é que os enfermeiros com contrato de trabalho em funções públicas e os enfermeiros com contrato individual de trabalho, que foram reposicionados nos 1.200 euros, porque esse passou a ser o seu salário mínimo, o que o Governo agora está a dizer é que, não, nós entendemos que aquilo foi uma progressão, alguns deles, o aumento salarial foi de 37 euros, porque ganhavam 1.165 euros, para passar para os 1.200, o Governo entende que aquilo é uma progressão. E como aquilo é uma progressão, temos enfermeiros com contrato individual de trabalho a trabalhar há 20 anos, que o tempo é zero, porque a sua mudança para os 1.200 euros
aconteceu em 2015. Vamos ouvir também, ainda antes de passar ao António Gameiro e Manuel, porque há aqui uma divergência relativamente a estas questões entre as estruturas sindicais. Nós, relativamente à progressão, há uma parte em que estamos de acordo. A grande maioria agora dos enfermeiros tem contrato individual de trabalho e, portanto, trabalhando um dia ou trabalhando 15 anos é a mesma coisa para o Governo. Portanto, fica nos 1201 e já chega, não é? É a posição atual do Governo que certamente irá ser alterada agora com as negociações a reiniciarem a 7 de março. Mas nós consideramos que a progressão, até haver alteração legislativa, a progressão mantém-se a ser feita para os dois, para CTFPs e CIT, por escalões, e não com a atribuição de pontos. Tanto que já solicitámos em novembro um parecer à Procuradoria-Geral da República, que ainda não nos respondeu, sobre essa situação, porque há hospitais e outro tipo de instituições, na ARS, a atribuírem cada um da sua maneira a questão das progressões, de maneira diferente, dentro do mesmo Ministério da Saúde. Então, olha que não, porque ali no Fernando da Fonseca, no Hospital Fernando da Fonseca, são todos CIT e progrediram todos de acordo com os escalões. Fonseca, como sabes, tem um acordo de empresa que se aplica especificamente e que já existia desde 1996, porque aquilo era um hospital, com uma gestão privada do Grupo Mel. Portanto, será bom, não é? Mas o acordo de empresa mantém-se em vigor, razão pela qual ainda temos enfermeiros que, ao abrir aquele acordo de empresa, fazem a progressão 3 em 3 anos, da mesma forma como têm 36 horas de trabalho. Então, mas o enfermeiro da cirurgia do Hospital Fernando da Fonseca, EPE, é diferente do enfermeiro na cirurgia do Hospital São José, do Centro Hospitalar, é diferente do Centro Hospitalar São João, não é? Se tivesse sido admitido com 15 anos de trabalho, não é? É diferente. Se tivesse sido admitido ao abrir do acordo de empresa, como sabes, que se mantém a vigor. Estamos a falar do mesmo Ministério, independentemente do estatuto jurídico da instituição, estamos a falar dentro do Ministério da Saúde. E, portanto, ou beneficiamos todos, ou então nada feito, não é? Não vamos prejudicar uns para beneficiar outros, certo? Até o Sr. Deputado concorda com isso, certamente. Isto não faz sentido. Eu vi pela sua face concordava com aquilo que eu estava a dizer. De qualquer das maneiras, o parecer foi pedido e ainda não temos resposta. Portanto, se calhar não é assim tão claro como a minha colega está a dizer. Porque senão já tínhamos obtido resposta, não é? O provedor de justiça também aguardamos esclarecimentos da parte da senhora provedora de justiça, também relativamente à mesma situação. Eu próprio sou um exemplo disso. Eu trabalho há 16 anos, ganho o mesmo do que quando iniciei o meu exercício de funções. Um colega que entra hoje, eu já sou especialista e tenho 3 pós-graduações na área da gestão. Ganho o mesmo que um colega que entra amanhã na minha unidade de cuidados na comunidade de Cruz, que é onde eu exerço funções. Isto é correto? Algum português consegue achar isto correto, Sr. Deputado? Muito bem. Eu relativamente a estas disparidades. Pedi desculpa à Flávia, dizer aqui 2 coisas simples. A primeira é assim, se falamos a mesma coisa sobre os mesmos assuntos, eu tive muita honra, em 98, ter participado nessas negociações. As outras não participei, não tinha essa responsabilidade, não as apoiei. Considero que os sistemas de avaliação na gestão pública são um nado morto praticamente em todas as áreas e há 2 matérias que, do meu ponto de vista e da minha perspectiva conceptual das coisas, não existem. Primeiro, um sistema de avaliação rigoroso e exigente com avaliação externa das carreiras. Em segundo lugar, exclusividade de funções para os enfermeiros, para os médicos e para todos. Portanto, quem quer estar no Serviço Nacional de Saúde está e está de forma exclusiva. Quem não está vai para o setor privado. Mas eu julgo que os sindicatos incorrem num grave erro se continuarem a fazer um argumentário que eu tenho ouvido, que é o seguinte: nós servimos o Serviço Nacional de Saúde e não se sabe onde é que estão os enfermeiros. No caso aqui do Distrito de Santarém, nestes últimos 3 anos e meio, temos mais de 34 enfermeiros ao serviço. Portanto, eu sei onde é que eles estão e até posso dizer por cada um dos ACs. Desculpe, cada um dos ACs, mas se quiser é uma coisa simples e para ajudar. Na minha UCC eram para entrar 10 enfermeiros. Sabe quantos é que entraram? Entraram 3. Faltam 7, onde é que estão?
É simples, isto não tem nada a saber. A ACES Visíria, Unidade de Cuidados de Comunidade de Cruz, porque eu identifico os locais, esses números gerais, não me sabe dizer onde é que eles trabalham certamente. Sim. Se trabalham num USF, se trabalham num CSP, se trabalham num CC, não me consegue dizer. Tem essa informação? Consigo. A Comunidade de Santarém? Tenho, porque eu não gostei. Mas, ó, Francisco, nós, nos próximos 2, 3 anos, vamos ter cerca de 800 médicos disponíveis no Lisboa e Valtejo. Vamos cobrir aquilo que foi um sangramento do Serviço Nacional de Saúde no Lisboa e Valtejo, ocorrido aos anos 85, com o despacho do então Secretário de Estado da Saúde do PSD, que estrangulou a formação de médicos. Com os enfermeiros vai acontecer o mesmo. Quantos enfermeiros é que são Nós vamos necessários? chegar a produzir enfermeiros como estamos a produzir, nós vamos chegar rapidamente, é mais cedo do que tarde, a um momento em que vamos ter uma brutal excesso de oferta no mercado português. Vamos ter, porque não é possível que o Estado continue a precisar de enfermeiros em catadupa pela média etária dos enfermeiros em Portugal. E eu acho que os sindicatos andam mal, os sindicatos andam mal quando fazem algumas alocuções, porque o que me parece é que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter um perímetro, tem que ter qualidade e depois deve ser complementado pelo setor privado em concorrência. Não deve estar enfraquecido de modo a que o setor privado estrangule o setor Portanto, acha público. que estes 20 mil enfermeiros, penso que são as últimas contas que eram necessários, vão ser supridos em breve, esse número de enfermeiros? Eu acho que nós vamos ter que suprir o Serviço Nacional de Saúde muito mais do que aqueles que já suprimos, porque o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais enfermeiros, como precisa de mais pessoal auxiliar, técnicos de diagnóstico terapêutico, etc. E não é possível fazer-se este debate sem, em Portugal, fazer um debate de quanto é que cada um está disposto e disponível para gastar com o Serviço Nacional de Saúde. O PS, nessa matéria, tem dado cartas. Não foi só criar o Serviço Nacional de Saúde. Se há avanços e há fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde, o Partido Socialista perde nessa matéria. Mas eu queria voltar aqui ao ponto onde começar. Quer dizer o seguinte, nós, de facto, andámos mal quando retirámos a equiparação da carreira enfermeira com a carreira de professores, como é óbvio. Isso foi um retrocesso, concordo inteiramente. E julgo até que nós nem devíamos fazer este debate com os enfermeiros, devíamos fazer o debate com todas as carreiras e criar para a carreira equiparada à técnica superior, que no fundo é isto que estamos a falar, vamos falar tudo pessoal, licenciado, um valor habitual para todas as carreiras. Porque fizemos uma revisão de carreiras que fundiu as carreiras todas a nível nacional, as carreiras gerais, em 3 categorias, não é? E depois temos um conjunto vastíssimo de carreiras que ficaram de fora, que ninguém nos pegou, nem sequer para equiparação remuneratória. E, portanto, isto é uma questão transversal a uma reforma da administração pública que não vejo ninguém falar. Só ouço falar da carreira deste, da carreira daquele, e ninguém em Portugal tem uma visão, uma capacidade crítica, construtiva, de olhar para a administração pública e dizer, não, isto tem que ter um começo, um meio e um fim, e tem que ter uma lógica. E para mim, eu não vejo com maus olhos que o Governo inicie negociações, segundo as palavras do Primeiro-Ministro, eu também tentei essa falta de articulação, mas também acontece, as pessoas vão tentar falar todos os minutos, e portanto, as vontades são individuais, são subjetivas, mas para dizer o seguinte, eu fiquei também mais tranquilizado quando ouvi o Primeiro-Ministro dizer, não, vamos iniciar uma negociação que também tem a ver com aquilo que possa ser feito na valorização remuneratória dos enfermeiros. Mas, atenção, que é preciso olhar para o lado, porque nós não podemos fazer um argumentário de que as PPPs, os bancos, os PPPs e os bancos são outro problema. Não tem a ver com carreiras. A gente só pode comparar carreiras com carreiras. O Governo abriu algum processo negocial em carreiras e valorização remuneratória nestes 3 anos e meio? Não. Bem, então, não estamos a tirar a uns para dar a outros, nem a dar mais uns, nem a outros. E isso é que é determinante para que possamos, de uma vez por todas, ter uma base negocial séria com todos, dizer, bem, assim que haja condições. Aliás, eu digo isto do Governo do PS, como ouvi agora, no final da semana passada também, uma pessoa do Conselho Estratégico do PSD dizer o mesmo. Porque, assim,
Nós temos que, de facto, partir de uma base negocial igual para todos e, na valorização do Serviço Nacional de Saúde, sim, mas, sobretudo, fazer uma valorização da função pública em geral. Que eu acho que é determinante para que o Estado tenha sempre os seus apoiantes. Vamos ouvir também a Flávia para ter a percepção do que é ser enfermeiro em Portugal, uma enfermeira jovem. A Flávia agora tem 30 anos, desempenha funções desde 2010 no Hospital de Santa Maria. Flávia, como é que é o seu dia-a-dia como enfermeira? Quais são as suas maiores dificuldades no desempenho das funções? Gostava que explicasse também o que é ser um jovem enfermeiro em Portugal. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, ser enfermeiro em Portugal com toda esta conjectura é um desafio a cada dia que passa. Independentemente das estruturas sindicais e da discussão da carreira e da valorização em termos salariais que já foi exposto aqui na mesa, eu como profissional, como enfermeira generalista, que todos os dias estou a prestar cuidados diretos aos meus utentes e ao núcleo utente-família, as nossas maiores dificuldades são: não temos pessoal nos serviços suficiente. Portanto, estes números aqui apresentados de novas contratações, nós até vamos recebendo alguns enfermeiros, mas o nosso saldo é sempre negativo. Portanto, os serviços mantêm-se na linha vermelha. Há uma baixa por qualquer razão, um enfermeiro que não pode comparecer ao serviço, e nós temos que seguir turno, porque não há enfermeiros suficientes para fazer as escalas. Portanto, quem está tem que seguir turno, porque os doentes efetivamente não podem permanecer sozinhos. Quantas horas trabalha por semana? Supostamente 35, mas todos os enfermeiros, pelo menos na minha instituição, que eu falo daquilo que eu tenho conhecimento, do que eu vivencio todos os dias e do conhecimento que tenho dos colegas dos outros serviços, todos nós estamos a fazer mais horas. Horas essas que, para além de não serem pagas como trabalho extraordinário, vão para uma dita bolsa de horas que faz reset de 2 em 2 meses. Nunca encontrei fundamento jurídico para essa bolsa de horas, portanto, são horas trabalhadas pelos profissionais de enfermagem que não são pagas e não são gozadas em dias, porque as chefias alegam que não têm pessoal, portanto, são horas de trabalho voluntariado que todos nós fazemos todas as semanas. E eu acho que isto é uma questão que, pelo menos, a sociedade acho que não tem uma consciência clara acerca disto. E como é que concilia a vida profissional com a familiar? Ora, aí está outro problema. Pronto. Nós, enfermeiros, trabalhamos por turnos, fazemos noites, trabalhamos épocas festivas, e eu fico, efetivamente, muito triste e muito desapontada com certos comentários que tenho ouvido nos mídias acerca dos enfermeiros. Porque nós todos os dias damos o nosso máximo nas enfermarias e nos cuidados de saúde primários. Todos os dias damos o nosso profissionalismo. E eu, efetivamente, não vejo melhorias nem vontade de alterar esta situação. Porque ninguém nos questiona com quantos doentes ficamos atribuídos. Se são independentes, se são dependentes, qual é que é o grau de vigilância de enfermagem que eles necessitam, se são dependentes ou não nas suas atividades de vida. Portanto, temos instrumentos e escalas em que avaliamos o grau de dependência e o risco de queda, por exemplo, dos doentes, que são indicadores da qualidade dos cuidados de enfermagem. Mas, efetivamente, essas escalas dão um score. E, muitas vezes, esse score implica, efetivamente, a presença de mais enfermeiros nos serviços. Isso não acontece. Portanto, nós, prestadores diretos de cuidados de enfermagem, avaliamos os doentes, fazemos as escalas, é reportado em passagem de turno. E depois, em termos superiores, que vontade há, efetivamente, para proporcionar condições dignas de trabalho aos profissionais e que vontade há que os nossos utentes usufruam de cuidados seguros. Já ponderou é esta a questão que eu ponho. Já ponderou emigrar, desempenhar a sua Efetivamente já.
Não o fiz porque, pronto, vou dar o meu testemunho pessoal. Sou uma pessoa extremamente ligada à minha família e ainda não tive coragem de o fazer. Mas conheço imensos colegas que já o fizeram e colegas com 40 e 40 e tal anos. Pessoal com especialidade e que efetivamente não suporta esta conjectura que a enfermagem em Portugal está a viver nos dias que correm. Eu todos os anos conheço enfermeiros que deixam de ser enfermeiros, que vão fazer outra coisa, vão tirar outro curso superior por causa de todos estes problemas. Portanto, são colegas que não deixam a profissão porque sim, porque lhes apetece. Foram empurrados para essa opção. Eu acho que é isto que nós não podemos deixar que continue a acontecer. Como é que acha que esta greve foi recebida pela opinião pública? Eu não vou emitir opinião acerca de nenhuma greve em particular. A greve é o único instrumento de luta que efetivamente os enfermeiros têm para reivindicar e, independentemente das estruturas sindicais, que têm para reivindicar aquilo que acham justo para si e para os utentes, porque quando nós solicitamos e temos dados que o comprovam que são necessários mais enfermeiros nos serviços, não é só para nós como classe profissional, é para os utentes, é para a família e é para o Serviço Nacional de Saúde. É para a prestação de cuidados em segurança, porque um erro do enfermeiro pode efetivamente implicar a vida de um doente. Implica efetivamente a carreira de um profissional e a consciência. Quem é que se preocupa com isso? António, relativamente... É a pergunta que eu gostaria de deixar no ar, exatamente. Relativamente a esta questão da greve, houve infrações aos serviços mínimos, tal como reportou o Governo? Bem, eu não posso testemunhar isso. Não é? O que eu posso é testemunhar que há um parecer que é público, da Procuradoria-Geral da República, que qualifica a greve como ilícita, fundamenta em 5 ou 6 aspectos centrais e que, ao contrário da Flávia, eu emito uma opinião sobre isso. A opinião pública, penso que não ficou muito agradada com aquele tipo de greve, ainda por cima qualificada pela Procuradoria como ilícita, e eu penso que os enfermeiros, se não estão contentes, acho que devem fazer greve para reivindicar melhores condições, como qualquer outra carreira. Não tenho nenhum problema com isso, porque a greve é um instrumento para ser usado. A forma como se faz greve, e neste caso foi feita em determinados momentos, de acordo com o parecer, de uma forma ilícita. E, portanto, em diversas dimensões, que se quisermos podemos calcular. O parecer é muito claro. Mas eu não sei se houve ou não violação dos serviços mínimos. O Governo afirma que sim, parece que contabilizou uma série de situações. O que, a meu ver, me parece sublinhar é natural num país com um Serviço Nacional de Saúde desta dimensão e desta qualidade que aqui e ali possa ter uma falha qualquer, não ponho isso em causa. Penso que não houve falta de zelo por parte dos profissionais para que isso acontecesse, não é? Se calhar às vezes a própria organização e a dinâmica da própria greve pode ter levado a que aqui ou ali um serviço mínimo possa ter falhado ou outro, mas o que eu acho que é de salientar é a defesa intransigente de cuidados de saúde que não devem ser retirados aos utentes, sobretudo quando estamos a falar de cirurgias. E o argumento de que há cirurgias adiadas também quando não há greve não é argumento, porque esse argumento serve para tudo. Há pessoas que faltam ao trabalho, mas não faltam ao trabalho, os outros faltam ao trabalho, etc. Mas o que me parece é que nós temos que olhar para a greve dos enfermeiros, percebendo o contexto, percebendo aquilo que a Flávia aqui disse, porque a pior coisa que nós podemos fazer para quem está no serviço público é não querer ouvir, nem querer atender àquilo que são realidades de pessoas que trabalham por turnos, noites inteiras, a favor dos outros, em serviço às vezes em condições muito degradadas, mas que isso também não deve fazer com que os deveres contratuais de assiduidade, de zelo e de prestação de serviço
não sejam acompanhados de uma constante motivação, independentemente das circunstâncias. Nós temos militares GNR destacados a 600, 700 km de casa, a viver em instalações do século passado, mas do século lá do início, do século passado. Quando acontece hoje no meu distrito, no Concelho de Alcanena ou no Concelho de Salaterra de Mares, onde os militares vivem umas condições em que e ganham 780 euros por mês. E, portanto, trabalham por turnos, patrulham, dão-nos segurança e garantem, digamos assim, a nossa estabilidade. Vamos portanto, também nós temos ouvir o isso. Eu só para terminar sobre o seguinte. Nós não podemos confundir planos. Por isso que eu há pouco disse ao Manuel, peço desculpa por isso, que não concordava com ele. Porque a legislação laboral é para nós cumprirmos e ela é aplicada de maneira diferente de acordo com os instrumentos que nós queremos em cada momento que se usa. Só o acordo coletivo de trabalho, aplica-se o acordo coletivo de trabalho. Só o acordo de empresa, aplica-se o acordo de empresa. Se aplica a lei geral do trabalho, aplica a lei geral do trabalho. São três instrumentos completamente diferentes para atingir objetivos diferentes. Sim, mas o programa do governo... Não, desculpa. Quando o programa do governo... Desculpa. Na harmonização entre CITES e CTP, sim, mas quando há administração pública, o programa do governo, quando há um acordo de empresa, se aplicar essa empresa não pode ser articulado com outra. Cada um tem a sua, portanto, isso é do... Foi um exemplo que eu dei, se quer agarrar por aí, não, de trabalho, eu só alguns outros disse também, desculpa, disse que não, não, mas ainda bem que discordo. Não sei porque está aqui. Ainda bem que discordo. Então, discordo só por o seguinte, é que os instrumentos jurídicos têm efeitos e fins diferentes e existem há muitos anos para ter esses efeitos. Isso não está a ver. Quem fala em harmonização é o governo, não é de acordo. Vamos só centrar aqui a discussão, Emanuel, relativamente a esta questão ainda da greve. Como é que avalia, como é que o sindicato avalia, o seu sindicato, o papel da Ordem nesta greve e também a forma como as pessoas encararam esta greve dos enfermeiros, a opinião pública? Relativamente ainda àquilo que o Sr. Deputado disse ainda há pouco, há uma coisa que se está a esquecer relativamente a professores e outras carreiras gerais, é que os enfermeiros têm uma carreira especial e, portanto, porque as nossas funções só podem ser exercidas por enfermeiros. Outros que não, enfermeiros, não podem fazer enfermagem. Ponto. Isto é um aspecto essencial da discussão quando nós queremos negociar com os sindicatos dos enfermeiros e eu queria deixar isto aqui bem claro, que é para não haver confusões. Eu não fui buscar exemplos de outras classes profissionais, propositadamente, porque acho que a discussão tem que ser centrada nos enfermeiros e naquilo que a Flávia disse, e muito bem, naquilo que sente no dia-a-dia e não pode ser menosprezado, tem que ser tido em atenção e muito mais pelos deputados da nação. Relativamente à greve dos enfermeiros, se um processo negocial não é feito de maneira séria, não é? É natural, pelas duas partes, não é? Se existe uma vontade de negociar por parte dos sindicatos e não existe uma vontade de negociar por parte do Ministério, é natural que hajam rupturas e que se partam para formas de luta. Não vou discutir a forma de luta A, B ou C. O meu sindicato não fez esse pré-aviso de greve cirúrgica, mas apoiou os sindicatos e os associados, sobretudo, em greve cirúrgica, que estavam a ser pressionados, até publicamente, sendo acusados de selvagens, que é uma coisa inédita. A requisição civil dos enfermeiros não é inédita, porque em 76, numa greve que foi o meu sindicato que fez, também houve essa requisição civil, mas foi só numa região do país. Mas, independentemente disso, penso que a primeira preocupação é ler o que está no artigo 539 do Código de Trabalho, que diz que a greve pode ser interrompida a qualquer momento se as duas partes chegarem a acordo. E, portanto, o primeiro movimento de aproximação tinha que ser do Governo. E não foi isso que aconteceu. Houve um movimento de ruptura, de classificação dos enfermeiros como selvagens, e isso eu não posso tolerar, independentemente, e nós não podemos tolerar, falando melhor assim, nós não podemos tolerar isso porque somos enfermeiros e, portanto, independentemente de um ataque feito a um, é um ataque feito a todos. Relativamente ao papel da Ordem, evidentemente que a Ordem tem um papel essencial na regulação da profissão, não nas matérias laborais. As matérias laborais são dos sindicatos. Ponto. Agora, últimas, relativamente a esta questão da greve também, como é que avaliou o papel da Ordem dos Enfermeiros nesta greve e falar também um pouco desta questão dos serviços mínimos, segundo o Governo, portanto, alguns serviços mínimos não terão sido cumpridos. Que balanço é que o CEP faz de uma forma geral da greve, quer em termos de números, esta questão dos serviços mínimos e o papel da Ordem nestas reivindicações, também nesta greve?
Bom, sobre a greve, o CEP não se pronuncia, nós não decretámos essa greve, portanto não temos qualquer tipo de conhecimento relativamente a se foram ou não foram cumpridos os serviços mínimos e, portanto, os dois sindicatos que decretaram essa greve, naturalmente que saberão o que é que se passou e irão intervir em função daquilo que foi agora o parecer e eventualmente a decisão do tribunal, não sabemos. Quanto ao papel da ordem, o Manuel já disse, não é? E nós temos dito variedíssimas vezes, não ajuda aos enfermeiros, não ajuda à população esta sistemática tentativa da ordem de se imiscuírem naquilo que são as atribuições dos sindicatos. É bom relembrar que neste caso a ordem dos enfermeiros, mas todas as ordens são delegações de competências por parte da Assembleia da República, ou seja, em determinado momento a Assembleia da República reconheceu que os enfermeiros e que a profissão de enfermagem tinha atingido um grau de maturidade que lhe permitia devolver aos profissionais, através do seu órgão regulador, aquilo que até à data estavam acometidas e eram da responsabilidade da Assembleia da República. E no que diz respeito a isto, estamos a falar da regulação da profissão, da prestação de cuidados com qualidade e segurança às populações e, portanto, a população, de saber que tem uma organização à qual pode recorrer caso sinta que os cuidados que estão a ser prestados não se estão a ser prestados com a qualidade e com a segurança que lhe é devida. E, portanto, sobre isso, enfim, a nossa posição sempre foi muito clara. De qualquer forma, eu ainda gostava de refutar aqui um pouco as palavras do Sr. Deputado relativamente à questão da possibilidade de nós, a breve prazo, estarmos com excesso de enfermeiros. Bom, não foi isso que foi o resultado do estudo que foi publicado há relativamente pouco tempo sobre o futuro da saúde em Portugal até 2040. E nesse estudo fica demonstrado que, nomeadamente no que diz respeito aos enfermeiros, sejam eles enfermeiros generalistas ou enfermeiros especialistas, que ou há de facto uma discussão sobre o que é que o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em Portugal para onde caminha, ou então nós corremos um sério risco de continuarmos a aprofundar aquilo que é a carência de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. E a outra coisa com que seguramente eu não concordo com o Sr. Deputado é quando diz, ainda para mais, quando estamos numa fase em que estamos a discutir uma nova lei de base da saúde, é que o setor público tem que estar num sistema de concorrência com o setor privado. Portanto, não é isso que esteve na gênese da criação do Serviço Nacional de Saúde. É bem verdade que em 1990, com a alteração da lei de base da saúde, esse fator foi introduzido e veja-se o que está a acontecer. Ou seja, esta concorrência desleal entre o setor público e o setor privado, o que é que tem trazido? E, portanto, concordamos com a questão da exclusividade. Aliás, é uma exigência que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem vindo a fazer desde 1989. E, portanto, sistematicamente temos vindo a colocar, e independentemente de haver ministros, seja do PSD ou seja do PS, que quando assumem funções afirmam sempre a questão da exclusividade de funções, mas depois quando chegam a ministros isso não acontece. E, portanto, não estou nada de acordo que o Serviço Nacional de Saúde tenha que estar ou tenha que funcionar em concorrência com o setor público e o setor social. Agora, do que sei e do que nós sabemos é que a população portuguesa está a envelhecer. Há uma alta taxa de envelhecimento da população, que hoje as pessoas não têm só uma doença, têm várias doenças crónicas, que estes dois fatores em conjugação vai determinar que estas pessoas precisam essencialmente de cuidados de manutenção, cuidados esses que são prestados pelos enfermeiros, e que nós temos, para além dos hospitais e dos centros de saúde, e os hospitais que deveriam ser, no essencial, hospitais para prestar cuidados a pessoas em fase aguda, logo que a situação estivesse enfim, restabelecida, as pessoas deveriam de ir quer para a rede dos cuidados continuados, para a rede dos cuidados paliativos ou para casa, preferencialmente para casa, mas as pessoas só irão para casa se sentirem confiança que têm os profissionais de saúde lá. E, portanto, nós continuamos a dizer que precisamos de cerca de 20 mil enfermeiros em Portugal para dar as respostas com qualidade e segurança que as pessoas e os cidadãos precisam, ainda para mais num contexto de envelhecimento da população
e cada pessoa a enfrentar ou a ter mais do que uma doença crónica. Para já não falar dos problemas que a montante é necessário ter em atenção, que é, nós temos, por exemplo, uma população jovem, obesa, com diabetes tipo 1 cada vez a ser detectado mais cedo e, portanto, significa que nós, a breve prazo, e se nada for feito, teremos jovens adultos com risco de acidentes cardiovasculares, etc. Portanto, há aqui que apostar também na prevenção. O que significa que, quando nós falamos no aumento da esperança média de vida dos portugueses, que é verdade, ainda há bem pouco tempo passou pelos 80,2%. Mas a questão, nós não podemos ficar satisfeitos porque pensamos que vamos todos viver até aos 80 anos. A questão que se coloca é: qual é a qualidade de vida que cada um dos portugueses e das portuguesas vai ter a partir dos 65 anos? E quando vamos olhar para a qualidade de vida a partir dos 65 anos, Portugal está praticamente no cauda da Europa relativamente a isso, e principalmente quando nos comparamos com países que nos devemos comparar como é o caso dos países do norte da Europa. E, portanto, se nós quisermos continuar a investir no tratamento da doença, e não na promoção e na prevenção, se não quisermos estabelecer relações de confiança com as pessoas para que elas possam estar em casa e os profissionais de saúde irem à casa delas, então continuaremos a apostar no cavalo errado, a gastar dinheiro, como diz, não há de uma forma infinita, e portanto nós temos que ser sérios quando falamos nesta questão do Serviço Nacional de Saúde, do que é que queremos do Serviço Nacional de Saúde e o que é que este Serviço Nacional de Saúde, pelos impostos que pagamos, pode dar para as pessoas e para a população. E eu estou em crer que pode dar muito, e por isso também espero que a alteração à Lei de Bases da Saúde permita, de uma vez por todas, limpar com esta questão da concorrência do Serviço Nacional de Saúde, do setor público e do setor social. E só para finalizar, eu disse, e volto a dizer, começa a ser redundante quando nós falamos, mas enfim, também são os governos que nos atiram para isso, que é a questão do dinheiro que se gasta nas PPPs, sejam elas quais forem, nos bancos. E de facto não o devemos fazer. Mas quando se fala no arrastamento, que é negociar uma carreira para as outras profissões, ou seja, o arrastamento não pode ser só invocado num sentido, não é? Depois tem que ser invocado em todos. Eu não gostaria de saber que tem um governo, este ou outro qualquer, que tem profissionais da GNR a viverem em condições miseráveis a 100 km ou 150 km de Lisboa, porque se o senhor deputado me diz uma coisa dessas, o que eu lhe pergunto é o que é que o governo vai fazer, ou o que é que o senhor, como deputado eleito pelo ciclo de Santarém, já fez para resolver o problema. Portanto, Antes de também revelar... Já agora, só para eu espero que uma das matérias que eventualmente nós possamos vir a negociar agora no âmbito destas próximas reuniões seja uma questão que o Governo não quis negociar quando fizemos agora a discussão da carreira, que é a compensação do risco e da penosidade da profissão. O trabalho por turnos, numa profissão em que estudos demonstram que os enfermeiros têm uma esperança média de vida de 60 anos porque morrem mais cedo, consequência do trabalho por turnos, do não comer a horas, do não dormir, etc. Eu espero que tudo isso seja tomado em atenção e que as pessoas percebam que, ainda por cima, na situação de carência em que estamos, com todos carência e de grande pressão sobre os enfermeiros, porque há equipamentos que não funcionam, os doentes são em excesso, etc. Hoje, qualquer enfermeiro estar a trabalhar a partir dos 60 anos em qualquer serviço de saúde em Portugal é o mesmo que lhe dizer que dentro em breve estará tão doente como as pessoas que nós cuidamos. António Gameiro, relativamente a estas questões também levantadas pela Guadalupe e outra questão ainda sobre a greve, que tem a ver com esta questão que se falou muito do crowdfunding, que é importante saber quem é que pagou a greve dos enfermeiros. 3 pontos são muito concisos. Primeiro, para dizer que eu nunca disse, nem concordo, que se diga que o Serviço Nacional de Saúde deve concorrer com o setor privado. O que eu disse é que o Serviço Nacional de Saúde tem que saber e tem que estar dimensionado para tratar todos os portugueses e que, complementarmente, pode haver um serviço privado
que servirá àqueles que querem ter seguro de saúde, àqueles que têm dinheiro e mesmo ter hipótese de ir ao Serviço Nacional de Saúde querem ir ao setor privado. Não tem nada contra o setor privado, mas pelo contrário. Agora, na defesa sempre da existência de um Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito, para não dizer que devia ser gratuito, mas isso é outra questão que não vou discutir. Agora, segundo ponto, eu já fiz algumas coisas, é que no caso de Alcanena, vai ser inaugurado agora, dentro de, penso que um mês e meio, um novo quartel da GNR. É? E no caso das Alter de Barros, está em construção um novo quartel da GNR. O que eu estou a dizer é que as pessoas, hoje, ainda estão a viver num sítio que me envergonha. E nós estamos em 2019. Em 2019. Portanto, só para esclarecer, segundo terceiro ponto, muito claro. Aquilo que o parceiro da Procuradoria-Geral da República veio dizer é que o crowdfunding era ilegal, naquele caso, porque não tinha sido gerido pelos sindicatos que tinham entregue o pré-aviso. Foi só isto. E eu acho que as formas de financiamento de uma atividade qualquer que tenha uma relação direta com o escrutínio da função pública ou da função social pública deve ser o mais claro e transparente possível. E, portanto, essa forma de financiar uma greve é uma forma que, de acordo com o parecer, não é ilegal. O que é ilegal é que quem entregou o pré-aviso de greve foi quem não geriu o crowdfunding. Foi isso que a Procuradoria-Geral disse, até porque tínhamos outros exemplos de outras atividades dessa natureza que, noutras áreas, que já foram até argumentadas, que podiam... Pode falar disso. Agora é assim, eu não sei se é assim, se não é, porque também não ouvi, mas só ouvi. Das duas maneiras. Aqui não porque li. Sim, mas foi eu que geriu. Aqui li, está no parecer da Procuradoria-Geral. Sim, foi porque as contas são públicas, não é? Foram depositadas no Tribunal Constitucional. Portanto, nós, quando estamos a olhar para estas questões da greve cirúrgica, não foi o Governo que a articulou, nem foi o Governo que a qualificou como selvagem. Não vi nenhum membro do Governo chamar selvagem a essa greve. Eu ouvi, sim, vários comentadores a chamá-la de selvagem. Quando questionada, ela disse que não queria qualificar, talvez pudesse ter esse aspecto e tal, foi o que ela respondeu, no caso assim. Mas é assim, só para sublinhar isto, é de facto muito importante que se tenha a noção de que o Governo não tem esta postura de princípio relativamente à negociação da carreira por nenhuma questão de princípio contra os sindicatos, nem contra a realização da função dos sindicatos, que é mais do que justa. E eu não falo no Governo, não estou ficando à vontade, não faço parte do Governo, mas aquilo que ouço sempre, no plenário da Assembleia da República, nas entrevistas e na atitude que o Governo tem tido no Parlamento, é de ajudar a resolver problemas como aqueles que os enfermeiros enfrentam, os professores enfrentam, etc. A questão é alocar recursos para isso numa perspectiva de sustentabilidade das finanças públicas, que é isso que é primordial, porque se não o fizermos, só há consequência. Vamos voltar ao momento em que aparece um Ministro das Finanças a propor um grande aumento de impostos, chame-se ele Vítor disto, Mário daquilo, outra coisa qualquer, porque alguém vai estar nessa posição a fazê-lo, a despedir pessoas, a cortar. Portanto, para isso não acontecer, acho que não há margem a carreira tem a oportunidade de ir fazendo as suas exigências, fazendo de uma forma justa e através dos instrumentos jurídicos que tem. A greve é um bom instrumento para isso, mas, ao mesmo tempo, também explicando às pessoas de que há uma certa coerência naquilo que se exige, porque não se pode perceber a incoerência de algumas reivindicações à luz de todas as situações que, manifestamente, esses profissionais são capazes de explicar, até pondo em causa aquilo que os enfermeiros reivindicam, se calhar justamente. Com uma subestrutura, volta ao meu ponto para acabar, com uma subestrutura de carreira universal, de base, para uma carreira técnica superior, ou então uma norma na lei das carreiras e vínculos e remunerações que diga
que os corpos especiais, ou as carreiras especiais, têm uma equiparação na base, tal, e no máximo no limite de X%, ou no total do limite da carreira do técnico superior, do assessor principal, ou então de outra, uma porcentagem dessa, etc. O que se quer negociar, mas eu acho que isso é fundamental para que as pessoas que estão nas carreiras, nos corpos especiais, não serem maltratadas, não serem, de certa forma, postas em causa a sua dignidade face àquilo que é o regime geral da função pública. Emanuel, relativamente a esta visão, concorda com a mesma? Esta visão exposta agora aqui do... A doutora Fátima Fonseca, que é Secretária de Estado da Administração Pública, tem ouvido as nossas reivindicações acerca destas questões no Ministério das Finanças e certamente as passará ao Dr. Mário Centeno. Relativamente à sustentabilidade do SNS, nós temos que perceber uma coisa. Com a saúde, o investimento em saúde não pode ser considerado um custo, é isso mesmo, um investimento. E, portanto, cada euro aplicado no SNS tem que ser bem escrutinado. Ora, estudos internacionais de entidades independentes dizem que existe cerca de 20 a 30% de desperdício na saúde. Portanto, por cada 1.000 euros, para as pessoas perceberem, por cada 1.000 euros gastos em saúde, entre 200 a 300 euros são deitados ao lixo. Deitados completamente ao lixo. Portanto, se nós reduzirmos essa ineficiência, conseguimos pagar mais aos profissionais de saúde e não só aos enfermeiros. Isto é simples e o Dr. Mário Centeno, como Presidente do Eurogrupo, já deve ter ouvido estas explicações centenas de vezes. Uma palavra só relativamente aos efeitos da greve cirúrgica, que eu não pronunciei sobre isso, mas quero dar uma palavra relativamente a isso. Tal como a Flávia disse, os enfermeiros têm sido atacados também às vezes por desconhecimento pelos próprios cidadãos, porque ouvem nas notícias que várias cirurgias foram canceladas devido à greve dos enfermeiros. Ora, quando não existe greve, e é um argumento que deve ser utilizado, quando não existe greve, existem cancelamentos de cirurgia que não se sabe bem o motivo. Existem doentes prioritários em lista de espera que não são intervencionados, doentes oncológicos que não são intervencionados quando não há greve dos enfermeiros. E mais grave, no Hospital de Santarém, para consulta de pneumologia, nós temos 83 dias para doentes prioritários. Doentes que podem ter doença oncológica. O tempo de resposta é mais do dobro do Hospital Distrital de Santarém. Isto não pode acontecer. Os deputados do nosso país têm que estar atentos a este problema. Oftalmologia. 1968 pessoas à espera para uma consulta de oftalmologia. Para uma consulta durante 571 dias. 571 dias, é mais de um ano e meio. Para consultas de ortopedia, 1589. Tem que esperar 255 dias. E isto, certamente, como sabemos, as consultas são médicas, não são realizadas por outros que não médicos. Portanto, logo aí vemos que os efeitos da greve cirúrgica neste aspecto são nulos. E os cidadãos, espero bem, porque nós acompanhamos na UCC em casa, fazemos reabilitação ao domicílio de pessoas de ortopedia, não é? Que saem dos internamentos de ortopedia do Hospital Distrital de Santarém, nomeadamente pessoas que são submetidas a prótese total da anca, do joelho, e sou eu e os meus colegas fisioterapeutas fazemos a reabilitação no domicílio com bons resultados e fica a saber que também boas notícias fazem sempre falta. E portanto era isto que eu queria deixar aqui também, uma palavra às pessoas do Distrito de Santarém, que não podem estar à espera este tempo todo. E se o setor público não dá resposta, e entrando aqui na área da Lei de Bases da Saúde, se o setor público não dá resposta, o setor privado ou social tem que dar. As pessoas é que não podem estar à espera este tempo todo. Não podem estar um ano e meio à espera de uma consulta. A resposta tem que ser dada de alguma maneira, porque o foco é no cidadão, não é na ideologia. A ideologia não trata ninguém. E é isso que eu queria deixar claro. Vamos terminar com a Flávia, depois de ter ouvido também aqui estas trocas de argumentos. Pedi também para deixar uma mensagem final para o setor da enfermagem, para os seus colegas. E houve só uma questão que eu não lhe coloquei há pouco. Há muitos enfermeiros que fazem, portanto, horas tanto no privado como no público. Ou melhor, complementam no privado algumas horas que têm no público. Perguntar também se está nessa situação ou se trabalha só no setor público. Eu trabalho só no setor público, sempre trabalhei, nunca exerci funções no privado. Mas, pronto, conheço imensos colegas que colmatam o que falta no salário ao fim do mês, não é? Com o privado. Não critico. Não estou a dizer que eu vou fazer ou não vou fazer, mas é essencialmente por uma questão económica, não é? Não é porque as pessoas gostam de trabalhar mais, não é? Porque se está a preconizar 35 horas, são 35 horas laborais para realizar, porque as pessoas
ou pelo menos nós esforçamos para manter relações de amizade, de família lá fora. E não é fácil. Nós somos aqueles que deixamos o jantar de Natal para ir fazer noite. Nós somos, se calhar, os elementos das famílias que mais probabilidade têm de não estar presente na Páscoa, num casamento, não é? E isto não é minimamente valorizado. É o que eu sinto, atenção, pronto. Para além de ser uma profissão de desgaste rápido, em termos físicos, sim, porque nós prestamos cuidados de higiene e conforto no leito. Há muitas pessoas na sociedade que não sabem isso, que pensam que são os auxiliares que fazem essa função. Nós fazemos transferências dos doentes do leito para a cadeira de rodas. Mas só que essa valorização, na sua opinião, passaria só pela questão salarial? Evidentemente que não. É assim, a questão salarial é um foco fundamental porque nós precisamos do salário para pagar as nossas contas. Mas sinto que a profissão de enfermagem tem sido desrespeitada também a este nível, porque nós deixamos os nossos em casa para ir cuidar dos outros. Acho que também tem que haver uma certa sensibilidade para esta situação. Nós todos os dias lidamos com situações limite, com situações de vida e de morte limite. Não há ninguém que se preocupe com isso. Nós é que temos que encontrar os nossos mecanismos de coping, os nossos mecanismos de adaptação para conseguirmos gerir todas essas emoções. Não é? E para além disso, queria só deixar aqui uma nota em relação ao número de enfermeiros. O último relatório da OCDE diz que a média de enfermeiros por 1000 habitantes na Europa é cerca de 9,3. Portugal, no SNS, tem 4,2. Portanto, acho que os dados falam por si. Portanto, terminamos assim o checkmate com estes números também que já haviam sido avançados e que o Sistema Nacional de Saúde tem então falta de profissionais de enfermagem. Certamente que ainda esta questão não está finalizada por aqui, portanto vão decorrer estas reuniões e todos estes processos entre o Governo e os sindicatos que representam os enfermeiros. Agradecer uma vez mais a vossa presença neste checkmate. O checkmate regressa no próximo sábado, após as 11 horas em 91.4 e depois também vamos estar na Maior Nós após as 12 horas. Boa tarde.